vim aqui falar com vocês sobre A Luta de Carmen Dolores. Bom, Carmen Dolores, esse livro A Luta eu li no Kindle, então eu vou deixar a capinha aqui para vocês verem, porque não estou com o livro, né? Então vou deixar aqui. Bom, vou começar falando sobre Carmen Dolores. Quem foi Carmen Dolores? Carmen Dolores foi uma autora que nasceu em São Paulo, dia 11 de março de 1852 e faleceu dia 16 de agosto de 1910. Ela é uma escritora muito renomada na sua época. Ela escrevia crônicas, romances e contos e escrevia com grande frequência nos jornais do Rio de Janeiro. Como muitas mulheres na literatura, ela foi deixada para trás, foi esquecida há algum tempo agora. Elas estão sendo redescobertas e Carmen Dolores é uma delas. Seus livros estão voltando e é uma grande oportunidade para que nós conheçamos essas mulheres que estão voltando ao meio literário, graças às editoras que estão correndo atrás para divulgar mais esses livros dessas grandes escritoras. Bom, Carmen Dolores, na verdade, é um dos pseudônimos de Emília Moncorvo de Mello. Por que essas mulheres não chegaram até os nossos dias, como os Machado de Assis ou Aloysio de Azevedo? Porque toda a história, como nós já sabemos, né? Acho que no mundo todo as mulheres elas foram privadas de estudo, foram privadas de sair sozinha, foram privadas de ir para uma escola, fazer uma faculdade. E essas mulheres que ultrapassaram essa barreira, que se tornaram escritoras, se tornaram conhecidas, a história delas sempre foi contada através dos olhos dos homens. Os homens, os críticos literários da época, as pessoas que divulgavam ou que podiam incentivar essas mulheres, a grande maioria eram homens, né? As mulheres sempre dependeram muito dos homens para ter essa divulgação no meio literário, não só no meio literário, qualquer outro meio, né? Então, após a morte delas, elas para que elas continuassem a serem divulgadas, a continuarem a ter sua obra difundida no meio literário, elas dependiam da visão de homens. E esses homens tinham olhares para outros homens, para outro tipo de literatura, literatura escrita por homens. Então elas acabaram ficando deixadas de lado e foram começando a ser esquecidas. Sua obra não foi mais divulgada e parou. Mesmo no meio acadêmico, eu sou estudante de letras, se fala muito pouco sobre autoras. A maioria são autores que são estudados na faculdade. Eu estudei Clarice, bem pouco, só dei uma olhada, e a grande maioria são autores, são homens que são estudados. Apesar das mudanças no mundo moderno de hoje, o meio literário continua o mesmo, né? Mas estamos caminhando para uma mudança, né? E é de passinho em passinho que isso vai mudando. Esse meio só de homens começa a mudar. Eu acho que todos nós devemos dar uma chance para essas autoras que estão sendo redescobertas. A literatura delas é tão boa quanto qualquer outro autor. Algumas são até melhores, como Júlia Lopes de Almeida. Vamos trazer essas autoras de volta aos holofotes. Bom, vamos aqui falar agora, depois dessa breve explicação do porquê as mulheres desaparecem das literaturas. Muita gente fala que existem poucas autoras no meio literário, mas não é verdade. Existem muitas autoras, só que elas foram sendo deixadas de lado. Bom, agora eu já fiz minha panfletagem aqui. Vamos lá falar sobre o que se trata o livro. Mas antes de falar do livro, eu falei que ia falar do livro, mas eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Carmen Dolores. Carmen Dolores, ela era uma pessoa que ela tinha uma boa estrutura, ela se casou com 15 anos com Jerônimo Bandeira de Mello, que se formou na faculdade de Direito. Eles tinham uma vida tranquila, ele era bancário no Banco do Brasil. Eles tinham uma estabilidade financeira muito boa até o falecimento do seu marido. Quando o Jerônimo, marido dela, falece, ela fica em uma situação difícil e até ela descreve no livro dela essa parte
essa dificuldade que ela teve, e ela teve que correr atrás, teve que começar a escrever, teve que começar, ela teve que começar a ganhar dinheiro para poder sustentar sua família. Ela era mãe de 6 filhos e ela tinha que fazer alguma coisa. E ela começou a escrever, 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 até algumas pessoas falam que ela morreu de exaustão, de tanto que ela escrevia. Para ela escrevia em vários jornais, né? E ela usava vários pseudônimos. Aí eu vou ler aqui os pseudônimos, porque eu não gravei todos os nomes. Era Carmen Dolores, né, que eu já falei, Júlio de Castro, Cecília Márcia, Leonel Sampaio, Mário Vilar e só. Esses eram os pseudônimos que ela usava para poder escrever nos jornais. Ela também defendia a reforma na educação, era a favor de que as mulheres estudassem mais. Ela era até amiga da Júlia Lopes de Almeida. Quando ela falece, a Júlia Lopes de Almeida escreve um artigo sobre ela. Ela também era a favor do divórcio, do direito de divórcio, a favor do direito de igualitário de salários entre homens e mulheres. Ela era muito à frente do seu tempo, né? E ela também pregava a separação matrimonial entre Estado e Igreja. Ela era a favor do casamento civil. As obras dela foram bem recebidas na sua época, foram bem elogiadas. Lógico que tinha a parte da igreja que não concordava muito com o que ela escrevia nos livros dela. Tem um frei, tinha um frei, chamava Frei Zinzig, Zinzig, acho que é isso. E, e ele tinha um livro que falava dos livros que as pessoas direitas deveriam ler. E nesse livro ele falava que nesse livro, nesse catálogo de livros que a igreja permitia ou não, está A Luta, que era considerado um livro imoral para a época. Esse livro, A Luta, ele foi publicado em 1911, após a morte de Carmen Dolores. Sobre o que se trata esse livro? Ele fala sobre Cecília, filha de uma suposta viúva, Dona Adozinha. Suposta viúva porque no livro não fala que ela é viúva, mas existe uma desconfiança ali se ela realmente é viúva, porque ela surgiu com 3 filhas, ela é proprietária, nossa, quase que não sai. Ela é proprietária de uma pensão para homens. Não é só para homens, mas a maioria são homens que se hospedam ali. Então ela já é vista com maus olhos ali. Ela está sempre no livro se descreve que ela está sempre de penhoar, de camisola. Então, claro que ela não é bem quista, né? Por essas atitudes dela. Ela tem 3 filhas. Dá a entender que as filhas mais novas, elas são sustentadas por alguém, por um homem, porque elas se vestem bem, elas estudam música. E quem paga tudo isso? Não é a dona Adosina, com o seu salário. Ela também tem um amante, a dona Adozinha. E, e ela tem uma filha que se chama Celina, que é a principal da história. Ela se casa com Alfredo, que tem uma mãe que ela é beata. E Alfredo é manipulado pela mãe. Tudo que a mãe fala, ele faz. Ele manda na mãe, manda na casa, manda na nora. Já no primeiro, eles se casam, no primeiro dia, na noite de núpcia, ela já se decepciona, a Celina, porque ela percebe que ele faz tudo que a mãe quer e ela vive presa naquela casa. Se ela vai sair, ela tem que falar para ele, então ela se sente presa, ela se sente. Ela não queria estar ali, ainda numa vida que não tem, sem luxo nenhum, sem regalias. Aí ela engravida, ela tem 2 filhos para cuidar e ela vive aquela vidinha dela. Até que surge um ex-namorado dela e faz a vida dela, a cabeça dela virar no avesso. E ele volta rico para ajudar. E daí existe esse conflito dentro dela. Continuar nesse casamento, que é essa água morna, ou tentar uma coisa melhor com aquela pessoa que ela já gostava e que ela não se casou e que agora, além de tudo, estava rico, poderia dar outras coisas para ela. E aí é nisso que se baseia a história dessas mulheres. São essas mulheres lutando para ter uma vida melhor, para sair daquele lugar. E aí também tem o conflito
que é o principal do livro, né? A luta, que é, eu vejo que é a luta da mudança, a luta do moderno, moderna, da mulher independente, da mulher que vai ter amantes, que vai morar sozinha, que vai ser dona de uma pensão, e o, o tradicional, o antigo, que é representado pela sogra da Celina, que é aquela beata que ainda fica dentro da igreja, a moralidade, a mulher vista com aqueles olhos de que ela casou, ela não pode mais sair daquele lugar, ela não tem mais direito a ser ela tem que ser o marido dela. E essa é a luta dessas mudanças que vou mostrar nesse livro. O que vai acontecer com a Celina, vocês vão precisar ler. O que vai acontecer com a dona Adozinha, vocês também vão precisar ler. E a sogra também tem uma mudança aí, uma pequena mudança. Eu acho que vale muito a pena ler para você ver as dificuldades, para você entender um pouco da dificuldade que era ser uma mulher naquele período, as diferenças, as mudanças que vão acontecendo gradualmente, né? Devagarzinho, devagarzinho, mas elas acontecem. E são gerações diferentes da nossa, e você vê a luta dessas mulheres, a dificuldade que elas enfrentavam para ter uma vida melhor. Ainda algumas buscando, né, aquele casamento, ainda buscando um homem, um casamento para poder sair daquela situação. É muito bom, é muito interessante. Eu acho que todos nós precisamos ler. E se você ficou curioso, recomendo fortemente que você leia. É um livro curtinho, você vai ler rapidinho, sem muita dificuldade, sem palavras difíceis, né, que eram usadas na época. Eu recomendo fortemente que vocês leiam A Luta de Carmen Dolores, para vocês entenderem um pouco sobre aquela época, aquele período, e que existiam muitas críticas, mas poucas oportunidades, e ela descreve muito bem isso aqui. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e até o próximo vídeo.